A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, 7 minutos com Deus e lá vamos nós para o 100º episódio desta série, desse devocional, que me dá muito prazer, muito orgulho, muita alegria, saber que você tem compartilhado, mandado para alguém, enviado para alguém, palavras que edificam, que ensinam, que alimentam e que este 100º episódio possa falar muito com você. E eu queria deixar uma palavra de Deus para você. Não tenha medo de deserto, porque deserto faz muito bem e prepara campeões. É isso mesmo. Passar por deserto é o crivo, é a chancela, é aquele selo de qualidade de que verdadeiramente você é um campeão em Cristo. Hoje, o texto sagrado está em 1 Samuel, capítulo 16, verso de número 7, que diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém. Eu ministrei essa palavra na última escola bíblica dominical, fiquei com ela no meu coração e quero compartilhar com você que está me ouvindo, me assistindo, seja no Instagram, no YouTube, no Spotify. É sempre um prazer e um privilégio. O povo queria um rei. O povo de Israel queria porque queria ter um rei. Eles queriam ser como as demais nações. Já observa uma coisa aqui, um ensinamento de Deus para a tua vida. Você que é cristão, não queira ser igual a ninguém, porque você é diferente por natureza. Quer dizer, a natureza pecaminosa que ainda carregamos, lá por causa de Adão, mas que nasceu o novo homem no teu batismo. Deixa eu dizer algo, às vezes a gente quer se comparar com os normais. A gente não é normal. Não dá para ser normal servindo a um Deus tão vivo, a um Jesus tão maravilhoso e perfeito. Então não queira ser como os outros, ter aquilo que os outros têm, ter um comportamento como os demais têm. Não, nós somos diferentes. Mas o povo de Israel queria porque queria um rei. E Deus escolhe um rei e esse rei é Saul. Esse homem chamado Saul, um bom homem, vindo de uma boa família, tendo uma boa aparência, um dia sai de casa para procurar as jumentas do pai que havia desaparecido. Samuel vai encontrá-lo no meio do caminho. Samuel é o profeta, sacerdote, juiz. Encontrando no meio do caminho, vai ungir o rei sobre Israel. A história vocês já conhecem. Então ele sai do anonimato para o reinado. Lá na frente ele vai se perder. Eu vou chegar lá com você. Saul vai se perder pela vaidade, Saul vai se perder pela falta de Deus, Saul vai se perder pela autossuficiência, Saul vai se perder pela inveja, Saul vai se perder porque as irmãs do círculo de oração fizeram um hino para Davi, exaltando o nome de Davi, mas não fizeram para ele, né? Quando vai dizer que Saul matou milhares e Davi matou 10 de milhares. Então, por causa de um hino, isso faz a cabeça dele, vira a cabeça dele contra Davi. O texto que eu li é quando Deus rejeita Saul. Quando Deus rejeita Saul, Deus vai mandar Samuel, o profeta, o sacerdote, ir à casa de Jessé, porque escolheu um dos filhos. Tanto que no texto lido, vai dizer assim um verso antes: E sucedeu que entrando eles viu a Eliabe, irmão de Davi, era o forte, bonito, era o musculoso, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Era Davi que vai ser escolhido, estava por detrás das malhadas, ele vai ser ungido nesse dia, diante de toda a família, mas ele não vai assumir o reinado naquele dia. Ele vai assumir o reinado 20 anos depois. Há um preparo muito grande, há um deserto muito grande preparado. Então, para todo grande vencedor, para todo grande rei, embora você seja chamado, escolhido, os desertos estão reservados. E os desertos é onde é o lugar onde somos forjados pelo Senhor para que nos tornemos campeões como Davi. Todo mundo quer ser como Davi, todo mundo quer adorar como Davi, louvar como Davi. O homem segundo o coração de Deus.
Mas é o homem que, diferentemente de Saul, se estabelece no reino. E hoje é o segundo túmulo mais visitado de Israel. É o primeiro de Jesus. A diferença é que os restos mortais não estão lá, né? Jesus ressuscitou. Mas o segundo túmulo é o de Davi. E por que ele se tornou grande? Embora tenha tido muitos erros. Ele teve a escola que Saul não teve. Ele passou pela escola do deserto. A escola do deserto ensinou muito Davi. E mesmo assim ele cometeu erros terríveis, como adultério, como assassinato e como tantos outros que você já sabe. Saul não. Pela pressa do povo, Deus não teve tempo de preparar Saul. Leva tempo para Deus confeccionar um rei. Tempo suficiente para tirar toda a sujeira que está naquela prata, onde o ourives não consegue se ver. As impurezas só são retiradas quando a fornalha é aquecida 7 vezes mais. E aí a prata só está boa para trabalhar quando o ourives vê o reflexo. Para que Deus visse o reflexo dele em Davi, ele teve que passar por muita tormenta, perseguição, luta, angústia, dor, choro, perdas. Coisas que você talvez esteja passando. Mas a diferença de Davi e Saul, ambos cometeram erros gravíssimos, só que Davi sempre teve uma grande qualidade: a submissão a Deus, a obediência e se humilhar na presença do Senhor. Coisa que Saul relutava em ter, porque faltou-lhe algo muito importante: deserto. Deserto antecedeu a história do apóstolo Paulo, por exemplo. Lá no Novo Testamento, Paulo se converte e chama todo mundo para um culto em Jerusalém. Vamos para o culto lá em Jerusalém. Vou fazer um culto, vou pregar. Sou pregador, sou conhecedor da Bíblia, sou estudioso, dei aos pés de Gamaliel. Ele trabalha muito nesse culto, ele divulga esse culto, mas quando ele vai celebrar o culto, ninguém vai. Porque ninguém chega e senta na janelinha. Aí ele vai para o deserto da Arábia. E só 10 anos depois, é Barnabé quem vai dar uma oportunidade para esse homem na igreja de Antioquia. Ou seja, você precisa enfrentar o deserto que está aí. Para você ficar bom nesse negócio que você está, no trabalho que você está, na vida profissional, no ministério, na vida social, seja lá em qual for a área, para você ficar bom no que está fazendo, você precisa enfrentar a escola do deserto. Deserto prepara campeões. No entanto, fracassados são aqueles que no meio do deserto abandonam a fé e preferem, lógico, os palácios. Moisés é a mesma coisa. 40 anos de palácio. Deus deu uma compensada, 40 anos no deserto, para aprender um pouquinho. Um pouquinho sobre o quê? Sobre o que é deserto. Porque no deserto nada se tem além da presença de Deus. É o que vale para a vida. Irmão, Saul caiu ali na frente, Saul morreu de inveja ali na frente, Saul fez tanta bobagem logo ali na frente. Pela pressa do povo, Deus não teve tempo de colocá-lo no deserto. Já Davi não. Foi ungido ainda menino, mas assumiu o trono de Israel muito tempo depois. Claro que seu fim foi de muita alegria, riqueza, amor e prosperidade. Salomão vem sucedê-lo. E Salomão também vai viver um grande problema, porque não teve escola de deserto. É só você ler a Bíblia, você vai entender a importância do deserto em nossas vidas. Posso orar por você? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de todos aqueles que estão me assistindo, me ouvindo, e em particular a vida daqueles que estão enfrentando um deserto. Dê força, ânimo, coragem, entusiasmo, para que eles possam enfrentar de cabeça erguida esse deserto, que é difícil, que dá vontade de desistir, mas a ordem que o céu nos manda é: aguente, suporte, tenha bom ânimo e coragem. Eu te louvo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. São 100 episódios, estamos completando com esse episódio 7 minutos com Deus. Hoje passou um pouquinho mais, mas compartilhe com alguém, envie para alguém, porque é tempo de celebração. Um beijo carinhoso e até o próximo.